Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 20. Objeto de conhecimento, planejamento e produção de textos literários, jornalísticos, orais e multissemióticos. Usos expressivos de recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Detalhamento. Planejamento, elaboração, revisão, edição, escrita e reescrita de textos literários e jornalísticos orais. Considerando o contexto em que foram produzidos, a forma de composição e o estilo e clareza, a clareza, a coesão, a variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala e à cinésica. Muito bem, vamos à nossa aula então. Muito bem, olha só esse cenário que eu estou aqui, né? Tem alguma semelhança para vocês? Aí nós estamos numa biblioteca, vamos falar hoje de literatura, né? Vamos falar de textos literários e algumas coisinhas a mais que vocês vão ver aí no desenrolar da nossa aula. Mas aí eu convido vocês, né? Chamo vocês, vamos falar de texto literário? Né? O que seria o texto literário? Então, é uma criação linguística com função artística e estética, diferente da função prática de textos não literários, tá bom? Como receitas ou relatórios, né? Temos os não literários, que são receitas ou relatórios, e nós temos o texto literário, né, que tem aí uma função artística e estética. Continuando, ele tem outros objetivos, como expressar, despertar emoções, entreter ou fazer humor, e é a ficcionalização de alguma parte da existência humana, certo? Então temos uma ficção aí em volta do nosso texto literário, que vai despertar emoções, né? Ele pode entreter, fazer humor, e vai sim ter a nossa ficção presente, tá bom? Pode ter ou não. E aí eu pergunto a vocês, qual é a estrutura, né, e os tipos de textos literários que nós temos? Então, há uma infinidade de textos literários possíveis. A forma de caracterizá-los envolve 3 gêneros literários, tá bom? O narrativo, o lírico e o dramático, tá? São essas 3 formas, então, aí que envolvem o texto literário. O gênero narrativo, ele conta um enredo, né? Pode ser real ou fictício, geralmente em prosa, não é aquele formato de poema, né? É um formato mais ali de uma narrativa, né? Isso que nós vamos ter um texto em prosa. E ele costuma ter um narrador, esse é o nosso gênero narrativo. Vamos ver então a estrutura dos gêneros, dos gêneros literários, né? A estrutura geral dos textos literários do gênero narrativo. Então, a apresentação, né, dos personagens, local, tempo e o foco da narrativa vai ter um conflito, clímax e desfecho. Inclusive, nós vimos isso aí já em outras aulas, tá? Quais são os exemplos de textos literários narrativos? Os contos, as crônicas, os romances e fábulas. Vejam que romances está aí destacado. É justamente o que nós vamos tratar nessa aula. Trouxe aí, então, o conceito de gêneros literários, né, de textos literários, para nós chegarmos nesse texto literário narrativo chamado romance, ok? Então, vamos ver o que é o romance. O romance é um exemplo disso, ele é um gênero textual do tipo narrativo, caracterizado em grande parte pelo acompanhamento da jornada do protagonista. Então, temos um protagonista, e aí, né, dentro do gênero romance, nós vamos ter um acompanhamento da jornada desse protagonista. Continuando, esse gênero ele foi adotado pela burguesia, né, no século XVII, permanecendo até hoje. E surgiu, pois essa classe social estava em ascensão e usou a literatura para expressar seus valores como a individualidade. Isso mesmo, gente. Então, foi utilizado aí, né, pela burguesia no século XVII, e nós temos até hoje, né, esse gênero, mas a intenção era expressar essa individualidade, ok? Muito bem.
Nós temos então aí algumas histórias famosas, né, desse gênero dentro da literatura clássica, como Dom Casmurro, né, que vai aparecer aqui para vocês, né, essas obras de Dom Casmurro, ou Guerra e Paz, né, até best-sellers contemporâneos como A Culpa é das Estrelas, né, muito famoso aí. E aí foram escritas, né, na forma de um romance e não necessariamente envolvem pares amorosos, né? Inclusive é uma das coisas que a nossa aula vai trazer. Quando a gente fala em romance, a gente pensa no estado romântico, mas não necessariamente envolve pares românticos, tá? E aí, né, justamente por conta dessa situação, nós temos aqui algumas obras que vocês podem acompanhar comigo, que são romances, né? Por isso que tirei aqui essas obras da nossa biblioteca para mostrar para vocês, que são, né, Dom Casmurro, Guerra e Paz e A Culpa das Estrelas, para a gente entender então, o que significa o termo romance para a literatura, né? Esse então é o questionamento que eu trago para vocês. E nós vamos ver então aqui um pequeno vídeo sobre isso. Olha só. Mary Jane, meu amor, você ilumina a minha vida de uma forma que ninguém mais conseguiria. Cada momento ao seu lado é como um sonho que se torna realidade. Esse seu sorriso, ele tem o poder de transformar o meu dia. Eu estou completamente apaixonado por cada detalhe seu. Ai, meu amor, que lindo! Eu também sou completamente apaixonada por você. Ah, o amor, que clima romântico. Mas quero falar de outro tipo de romance com vocês. A palavra romance tem dois sentidos principais, dependendo do contexto. Romance em termos de sentimento ou relacionamento afetivo refere-se a um relacionamento amoroso ou um sentimento de amor entre duas pessoas, geralmente de forma idealizada ou com características de paixão, como acabamos de ver. Já o romance como gênero literário refere-se a um gênero literário narrativo, geralmente de longa extensão, que foca na construção de uma história de ficção, com personagens complexos, conflitos e enredos. O romance pode abordar diversos temas como amor, aventura, mistério, entre outros. A principal diferença entre os dois sentidos está no contexto em que a palavra é usada. Quando se fala em romance literário, estamos nos referindo a um tipo específico de obra escrita, enquanto que quando falamos de romance em relação a sentimentos ou relações, estamos nos referindo ao aspecto emocional e afetivo entre as pessoas. Muito bem. Vimos aí então uma personagem bastante conhecida nossa, né, ali bastante emocionada, apaixonada, no estado romântico. E aí nós temos justamente essa explicação da diferença do romance enquanto gênero literário para o estado, o espírito, né, o sentimento, as emoções que esse estado romântico traz. E aí o que é um romance? Vejam comigo. O romance é uma forma literária narrativa escrita em prosa, né, que se popularizou aí na literatura ocidental no século XIX. Suas origens, entretanto, remetem a Dom Quixote, novela de cavalaria escrita por Miguel de Cervantes no século XVI, considerada um precursor do romance moderno. A forma literária do romance apresenta de maneira ficcional a experiência social da modernidade, uma representação mais próxima da experiência individual que possui um contexto temporal e espacial. Antes de serem vendidos e editados em forma de livro, tal como os conhecemos agora, os romances eram publicados como folhetins, um capítulo por vez, em espaços dedicados a eles nos jornais. Isso colaborou para a popularização desse tipo de história ficcional, já que eles eram vinculados ali em meios de comunicação de grande circulação e deixavam os leitores ávidos por dar continuidade às narrativas. Algo semelhante aos seriados e novelas televisivas dos dias de hoje. Então, olha só que interessante, né, gente? Nós tínhamos aí o romance escrito, né, e distribuído num grande meio de comunicação de massa, que eram os jornais impressos daquela época. Então, chegava o jornal, você lia um pouco do texto, aí depois, né,
no dia seguinte ou na semana seguinte vinha outra parte desse texto e você queria ler a continuidade. É como nossas séries televisivas que nós temos hoje aí, né, nas plataformas de streaming ou na própria televisão aberta. As novelas a gente acompanha os capítulos. E não era diferente aí com os nossos romances também. Por isso ele se popularizou, né, e se tornou tão popular. Diante disso, nós vamos ver então algumas características do romance. Ó. É uma narrativa longa, escrita em prosa, geralmente dividida em capítulos. Então vejo que já não é um conto, que é um texto mais curto, né, um gênero mais curto. Ela vai ser escrita em prosa e não em poesia, né? No formato ali daquele poema, né, que a gente costuma em prosa. É um gênero narrativo, por isso ele é escrito em prosa. E nós temos alguns capítulos que vão dividir esse texto. Continuando. É uma ambientação temporal. A narrativa deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear ou não linear, objetivo ou subjetivo. Tá? Então, nós temos alguma forma disso acontecer. Essa ambientação temporal, ela é marcada. Esse ambiente ele tem que ter algum lugar. Pode ser um lugar linear, né? Algo ali que não há oscilação, ou não linear. Eu posso ter aí vários ambientes. E algo mais objetivo ou subjetivo, da interpretação de quem está lendo também. Tá? Continuando. Ambientação espacial, né? Nós vemos a temporal. A espacial, ela é além do tempo. O romance é ambientado em determinado espaço onde as ações acontecem. Então, nós não temos ali um tempo específico, mas algo que acontece em um determinado espaço, né? E vai acontecer da mesma forma, tá bom? Continuando o nosso enredo ou trama, o romance ele conta uma história que é apresentada a partir de um encadeamento de eventos, né? Que é o enredo. Eu tenho ali situações que vão se montando, se encadeando, e aí, então, acontece o enredo. E muitas vezes a história contada não é o principal componente do romance, mas sim a maneira como essa história é contada, certo? Continuando, presença de personagens nós vamos ter, né, que podem ser planas ou complexas, protagonistas, antagonistas em número variável, mas que se relacionam a partir da trama principal. Nós temos todos esses personagens se relacionando a partir de uma trama principal, tá? E aí eu posso ter personagens ali mais planos, né, que não aparecem tanto. Eu posso ter personagens bastante complexos, né, que vão aparecer nessa trama. Protagonistas, antagonistas e vários personagens, outros tipos de personagem também. É um gênero em constante mutação. O romance, ele não é uma forma acabada, né, não é algo pronto, mas está continuamente se transformando, assim como a humanidade. Então, para cada evento que acontece, nós poderemos ter um romance diferente, né? E ele vai se moldando também, né? Conforme a humanidade. Continuando, é um gênero aberto, né? Aos mais variados experimentalismos, buscando novas formas de captar a atenção do leitor. Então, quanto mais eu experimento coisas novas, né? Eu faço isso para quê? Para buscar, então, captar a atenção do leitor. Certo? Então, essas foram algumas características do romance. Nós vamos ver, então, agora os tipos de romance. Olha só. O primeiro deles é o romance histórico, né? Então, o próprio nome já diz, é aquele em que as ações são ambientadas em dado período ou evento histórico. Trata-se de uma narrativa ficcional que se desdobra em determinado espaço-tempo que corresponde a um período histórico verídico. Então, realmente aconteceu ali naquele período histórico verídico, né? Se ambienta nesse período histórico. O nosso romance histórico, que é o exemplo aí das Minas de Prata de José de Alencar, certo? Então, As Minas de Prata de José de Alencar é um romance histórico. Vamos ver outro tipo de romance? Olha só, romance regional, que também é conhecido como romance regionalista. Então, diz respeito a narrativas que têm o componente do espaço intensamente caracterizado. Geralmente, trata-se de um espaço rural, ou distante, né, dos grandes centros urbanos, cujos costumes e a cultura são representadas em primeiro plano. Exemplo, o Gaúcho de José de Alencar também. Então, ele vai se ambientar mais aí na parte rural, né, algo mais afastado da cidade, daquilo que nós estamos acostumados a ver no caso do romance regionalista. O romance de formação narra uma história de crescimento e amadurecimento de um protagonista, ilustrando as dificuldades e percalços durante o longo caminho de formação moral.
física psicológica de ser humano. Exemplo também, temos o Ateneu de Raul Pompeia, certo? O romance de ação possui uma trama complexa e a história é centrada nos desdobramentos da ação do protagonista. Os acontecimentos se sucedem uns aos outros, frequentemente repletos de surpresas e derivações da trama principal. Os chamados romances policiais encaixam-se nessa categoria, né? E o romance de ação, com a especificidade de localizarem a ação em torno das investigações criminais. A exemplo, o Guarani, de José de Alencar, né? Nós temos então aí uma trama em que esse protagonista ele vai se desenvolver, né? Então, muitas obras do José de Alencar, o Guarani, nós temos então esse romance de ação, ok? Um romance autorreflexivo, também chamado de metaficcional, caracteriza-se por inserir no texto colocações que dizem respeito ao próprio ato de escrevê-lo. Há uma presença ativa do leitor na construção textual e uma exposição das estruturas que compõem a narrativa. O exemplo é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, que é um romance com características autorreflexivas. Temos também um romance psicológico. O romance psicológico é centrado na consciência individual dos personagens. Em lugar de um narrador externo e onisciente, desenvolve-se a história a partir do olhar e da interioridade de uma ou mais personagens. O exemplo, nós temos Angústia, de Graciliano Ramos, certo? Então, vocês viram aí os tipos de romance que nós podemos encontrar em diversas obras, né? José de Alencar é disparado um autor romântico, né? Então, nós temos outros aí, como nós vimos, Graciliano Ramos, Machado de Assis, né? Que tem obras também muito importantes. Então, nenhum romance é igual, eles estão categorizados, né? Estão classificados aí dentro desses tipos de romance que nós acabamos de ver. Nós vamos ver um trecho agora de um romance bem famoso, né, que é o Dom Casmurro, de Machado de Assis, e um capítulo bem polêmico, né, sobre a nossa querida Capitu na obra. Vamos dar uma olhadinha? Muito bem, nós temos o capítulo 32, né, de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que chama-se Olhos de Ressaca. Acompanhe comigo essa leitura e daqui a pouquinho a gente faz uma análise desse trecho do romance, tá bom? Fui devagar, mas ou o pé ou o espelho traiu-me. Este pode ser que não fosse. Era um espelhinho de pataca, perdoai a barateza, comprado a um mascate italiano. Moldura tosca, argolinha de latão, pendente da parede, entre as duas janelas. Se não foi ele, foi o pé. Um ou outro, a verdade é que, apenas entrei na sala, pente, cabelos, toda ela voou pelos ares, e só lhe ouviu esta pergunta. Há alguma coisa? Não há nada, respondi. Vim ver você, antes que o padre Cabral chegue para a lição. Como passou a noite? Eu bem. José Dias ainda não falou? Parece que não. Mas então, quando fala? Disse-me que hoje ou amanhã pretende tocar no assunto. Não vai logo de pancada, falará assim por alto e por longe um toque. Depois entrará em matéria. Quer primeiro ver se mamãe tem a resolução feita. Que tem, interrompeu Capitu. E se não fosse preciso alguém para vencer já e de todo, não se lhe falaria? Eu já nem sei se José Dias poderá influir tanto. Acho que fará tudo se sentir que você realmente não quer ser padre, mas poderá alcançar. Ele é atendido, se porém é um inferno isto. Você teme com ele, Bentinho. Teimo, hoje mesmo ele há de falar. Você jura? Juro. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinham-me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se podiam chamar assim.
Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que. É lógico, né, gente, que nós pegamos só um trecho, né, deste capítulo, não é o capítulo por completo. E também é importante que você leia todos os outros capítulos que vêm antes, ali os 31 capítulos, antes dos 32, para entender o contexto. Mas eu trouxe para vocês exatamente esse capítulo, que é o capítulo, né, que tem um conflito ali, né, um capítulo mais conhecido, que é quando falam que ela tem esses olhos, né, olhos oblíquos de cigana, então olhos de ressaca. Nesse capítulo em si, o Bentinho, ele, após observar Capitu e Escobar juntos em uma situação que considera suspeita, ele começa a nutrir mais ainda a dúvida sobre a fidelidade da sua esposa, né, Capitu. Ele descreve com um tom de irritação e desconfiança o comportamento dela. E aí sugere que ela pode estar se envolvendo com o Escobar, que é amigo dele, né? Então, é bem interessante. Quando a gente fala aí da Capitu enquanto enigma, né? Paira essa dúvida sobre a fidelidade da Capitu, que é uma das questões centrais do livro, Dom Casmurro. Através dos olhos de Bentinho, Capitu pode ser tanto uma mulher inocente, quanto alguém capaz de trair, né? O fato de a obra ser narrada em primeira pessoa, a partir da perspectiva do Bentinho, né, ali do homem, aumenta ainda mais a incerteza. Já que nós, enquanto leitores, nós não temos acesso a outros pontos de vista, né? Somente do Bentinho. E a gente só pode se basear nessa visão parcial e subjetiva do protagonista, que é ele. Certo, pessoal? Nós temos também aí nessa obra a parte, né, de estilo e técnicas literárias que foram desenvolvidas dentro desse romance. Ela vai ser uma narrativa subjetiva. Por quê? A narrativa do Bentinho, ela é cheia de subjetividade, né? Cheia de interpretações, porque até hoje não se sabe o enigma, traiu ou não traiu, né? O que permite a Machado de Assis explorar aí a psicologia do personagem de maneira mais profunda. O leitor, né, então ele vai ser desafiado, nós enquanto leitores vamos ser desafiados a separar o que é real e o que é a interpretação pessoal de Bentinho. Olha só que interessante, né? A partir dessa subjetividade, nós temos que separar o que é real, né? E o que é a interpretação pessoal ali do personagem do Bentinho. A gente precisa ter esse entendimento porque trata-se realmente de uma narrativa subjetiva, ok? Nós temos também uma ambiguidade, né, ali e a incerteza nesse capítulo, que é marcado, né, por essa ambiguidade, pois nós não temos a clareza sobre o que realmente está acontecendo. A desconstrução da realidade, então, aí, que ela é típica, né, do modernismo de Machado de Assis, coloca aí o leitor na posição de questionar a veracidade do que está sendo contado, né? Então ele pode realmente ali questionar se realmente aquilo é verdade ou não, tá? Nós podemos interpretar de outra forma também, né? O uso do disfarce da ironia dentro desse capítulo. O autor, Machado de Assis, né? Frequentemente ele usa da ironia para criar um distanciamento ali entre a realidade apresentada e o que está sendo dito. Então, através do olhar, né, de Bentinho, o leitor começa a perceber as falhas e limitações de sua visão de mundo, né? Então, é muito importante a gente saber interpretar esse questionamento, né, essa visão que o Bentinho traz ali para o leitor e que nós não nos deixemos realmente ficar somente através dessa visão dele, né, enquanto ali
esposo da Capitu, tá bom? O Machado de Assis, quando ele traz esse capítulo para a gente, ele nos traz, então, ele nos convida, na verdade, a questionar essa confiabilidade de Bentinho como narrador. Será que o que ele fala ali, que ele narra, realmente é aquilo, né? E ele vai nos posicionar diante da incerteza que vai conduzir aí toda a obra, né? Ele vai permear toda a obra essa incerteza. Então, a desconfiança de Bentinho e a maneira como ele interpreta os acontecimentos aumentam essa tensão, né? Essa ambiguidade, se é real, se não é, fazendo com que o leitor nunca tenha certeza absoluta, que é o que até hoje, né? Quando a maioria das pessoas que leem essa obra, eles nunca vão ter certeza absoluta do que realmente aconteceu entre os personagens, né? Entre Bentinho, entre Capitu, entre Escobar. Por isso é importante essa releitura, esses questionamentos, né? Dentro desse romance. Não só acompanhar a visão desse narrador. E o Machado de Assis ele coloca em xeque, né? Será que realmente aquela visão ali do Bentinho é a correta? Isso é uma característica do romance, né? Do romance do Machado de Assis. Certo, pessoal? Então, é apenas um trecho. E aí eu já deixo para vocês, né? Como forma de instigá-los a fazer a leitura completa dessa obra. É uma obra muito interessante. Traz muitos questionamentos, né, para os leitores. Vocês, enquanto terceira série, precisam conhecer, se já leram, ok, mas releiam, né? Se não leram, procurem ler Dom Casmurro de Machado de Assis, que é uma obra que cai muito aí, né, nas nossas avaliações externas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Nossa aula de romance. Viram aí a diferença entre romance e o espírito romântico, né? O romance enquanto gênero literário e o estado romântico quando a gente fala ali das emoções. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.